Olá, tudo bem? Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia no YouTube. Hoje aqui nós teremos mais um Momento Record TV. Vamos relembrar Metamorfoses, uma novela cheia de problemas, com bastante polêmica, que eu particularmente acho que tinha tudo para dar certo, mas a Record se perdeu ali na produção da trama e eu vou contar tudo para vocês daqui a pouquinho, depois da vinheta. Não sai daí! Metamorfoses foi uma novela exibida pela Rede Record entre os dias 14 de março a 27 de agosto de 2007, às 20h15. A autoria dessa novela ela é tão confusa que nas minhas pesquisas o nome que consta como autora da novela é o de Arlete J. Galdin, ou Galdin, eu não sei como é a pronúncia correta. Porém, ela foi escrita por um monte de profissionais, como Ioia Wurst, Jaqueline Vargas, Mireille Galdin de Moraes e Vivian de Oliveira na primeira fase e Letícia Dornelles na segunda fase. Sim, Metamorfose foi uma trama que teve duas fases. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso ao longo deste vídeo. A direção de Metamorfose ficou a cargo de Pedro Ciareta, dentre outros profissionais. A princípio, a trama de Metamorfoses era bastante original. Em 1917, durante a Revolução Russa, 3 joias valiosíssimas desaparecem. Já em 2004, uma delas reaparece em poder de Circe Cipriates, uma das proprietárias de Metamorfoses, uma clínica de cirurgia plástica e estética. Lia, a filha bastarda do fundador da clínica Metamorfoses, ela esconde detalhes da sua vida, até mesmo das meia-irmãs Circe e Diana. A Circe, vivida pela atriz Lígia Cortez, casa-se com o japonês Takashi Mifune, vivido pelo ator Kisei Kumamoto, que pertence à Yakuza, a poderosa e perigosa máfia italiana. Partindo assim em lua de mel para o Japão, quando chegam lá, o marido de Circe a obriga a operar um dos chefões da máfia japonesa. Ela então muda o rosto do chefe da máfia italiana e, para não ser perseguida pelos outros mafiosos, o marido a ajuda a fugir para o Brasil. Nessa fuga, junto com a irmã Lia, vivida pela Vanessa Lois, dentro do carro, elas acabam sofrendo um acidente justamente enquanto são perseguidas pela máfia. Neste acidente, a Lia morre. Já a Circe, para não ser reconhecida, para fugir da morte, ela resolve fazer uma ousada cirurgia, que é um transplante de face. Ela troca a sua face pela da irmã morta. Quando acorda dessa operação, a Circe está amnésica, não lembra de nada e está com um novo rosto, o de Lia. A Circe, então, ela passa a ser perseguida porque quando ela está fugindo para o Brasil, o Mifune coloca nas coisas dela a joia tão perseguida, pela máfia japonesa. Só que ela não sabe de nada. Então, além de ter que lidar com um novo rosto, com novas situações na sua vida, tendo que esconder das pessoas que ama quem ela realmente é, Ela é a Circe, mas agora vai ter que viver como a Lia, porque ela está com o rosto da Lia. Ela também tem que tentar salvar a sua vida, porque ela está com essa joia que em determinado momento da trama desaparece e passa de mão em mão. É aí que entra o detetive Marcos Ventura, feito pelo Paulo Betti, que toma conta de toda a situação de investigação da novela. A cirurgia feita na Circe é conduzida pela Diana Cipriates, vivida pela Luciene Adami. Aliás, a Luciene Adami estava lindíssima nessa novela, um papel forte, muito interessante. Eu fiz um vídeo sobre ela, que foi o Por Onde Anda. Vocês cliquem aqui em cima para assistir, foi muito legal. E eu tinha que fazer essa referência aí a Luciene Adami, porque é uma atriz que está afastada há muito tempo e eu gosto bastante, e fez um papel ótimo em Metamorfoses. Bom, esse era o trecho principal de Metamorfoses.
Metamorfoses, né? Como vocês puderam ver, falava de máfia italiana, de máfia japonesa, que é uma coisa muito inusual, né, nas tramas, em novelas brasileiras. A gente quase não vê histórias sobre a máfia italiana e a gente não sabe muito como funciona, mas deve funcionar como toda a máfia, né? Eu tô falando italiana, né, gente? Não é máfia japonesa. Sobre máfia italiana a gente já viu muita coisa na TV, até mesmo em telenovelas. Mas o que eu sei é que a Yakuza é realmente muito poderosa, muito perigosa, e Metamorfoses abordou esse universo de forma bastante satisfatória, além de falar do universo das cirurgias plásticas. Tem uma curiosidade muito interessante sobre isso na trama, que eu vou contar já já pra vocês nas nossas curiosidades, que começa agora. Metamorfoses reativou o núcleo de teledramaturgia da Record, que estava desativado desde 2001, quando foi ao ar Roda da Vida, a última trama original da emissora. E ao contrário de Roda da Vida, Metamorfoses foi uma parceria entre a Record e a produtora Casablanca, iniciada 3 anos antes com o seriado Turma do Gueto. A decisão da Record de voltar aos folhetins fazia parte de uma estratégia de atingir um público mais amplo e roubar ali o segundo lugar, que até então era do SBT. Mas, infelizmente, não foi possível, pelo menos não com Metamorfoses. A Record continuou bem atrás, ali patinando no terceiro lugar, e o SBT continuou com a vice-liderança. O capítulo de estreia de Metamorfoses teve média de 11 pontos na Grande São Paulo, com picos de 17. Na primeira semana ela manteve 6 pontos de audiência, mas ao longo daquele primeiro mês a audiência deu uma despencada e ficou oscilando entre os 2 e os 3 pontos. A principal explicação para o fiasco de Metamorfoses estava no próprio texto, porque foi uma trama rocambolesca, ainda que interessante, mas era contada de forma linear, como se fosse um filme. Então Metamorfoses desprezou, né, o jeito clássico de narrar um folhetim, que muitas vezes recorre a flashbacks para recontar a história para quem tá vendo pela primeira vez, ou para quem já acompanha há algum tempo, recordar de alguma coisa. Metamorfoses ignorou essa técnica, né, de contar uma telenovela, de narrar uma telenovela, e então ia direto. Então isso afastou o telespectador que estava chegando ali sem saber do que se tratava e não conseguia entender nada da novela, que já era bem diferente, né, pro gênero. E aí esse foi um dos motivos. Um exemplo interessante para se falar de Metamorfoses é a própria Amor de Mãe, que a gente acompanha atualmente em horário nobre. Muitos telespectadores reclamaram no início que a novela da Manuela Dias tinha uma pegada mais de filme, de série, mas uma coisa que a Manuela inseriu muito bem na sua trama foram os flashbacks, que ajudam o telespectador a entender melhor do que se trata a história. Então quem chegar agora em Amor de Mãe vai ver ali um flashback da Regina Casé matando o marido, fugindo com as crianças para procurar o filho que foi sequestrado. Enfim, tem essa coisa do folhetim clássico, sim, Amor de Mãe, que apesar de ser tão inovadora, Metamorfoses não tinha. Então, por mais inovador que seja um folhetim, uma telenovela, tem que existir sempre aquelas pitadas do folhetim clássico para não espantar de forma tão forte, né, o telespectador, como ocorreu com Metamorfoses. A Record então inovou na data de estreia de Metamorfoses para não brigar diretamente com celebridade. Estrearam a novela em um domingo, no dia 14 de março de 2004, né? Celebridade estava no ar, no auge, mais da metade da trama já tinha passado e era muito difícil concorrer. Então ali, a meta da Record com Metamorfoses era concorrer mais diretamente com o Jornal Nacional. Mas estreando a sua novela num domingo, que é uma opção que as pessoas não têm, né, de novela nesse dia, algumas pessoas ficaram bem curiosas e foi uma estratégia boa. Pena que não funcionou para a novela toda. A Record investiu pesado na divulgação de Metamorfoses. Foram gastos mais de R$1 milhão em outdoors e anúncios em revistas e jornais. Além da pesada campanha publicitária, Metamorfoses estreou envolta em uma grande polêmica. O Mário Prata foi chamado para ser o autor da trama pela diretora Tezuka Yamazaki, mas abandonou o projeto por interferências. Segundo ele, da dona da produtora Casablanca, Arlete Ciareta, que era parceira da emissora na produção da novela. Com isso, foi chamado, então, uma equipe de 6 autores que deram forma às cenas e juntos assinaram com o único pseudônimo de Charlotte K. Claro que o Mário Prata deu a sua versão. Ele disse, abre aspas,
Estava no 8º capítulo quando recebi o primeiro reescrito e vi que Arlete inseriu cenas da sinopse dela. Se o resultado fosse bom, eu ficaria quieto, mas não era o caso. Fecha aspas, declarou o autor. Em uma tentativa triste de salvar a novela, a autora Letícia Dornelles foi contratada para dar continuidade à trama. Para isso, a maioria das tramas paralelas e personagens desapareceram, foram eliminados da novela. O Paulo Betti, que fazia o detetive Marcos Ventura, um papel importante, saiu da novela. No mês de junho, uma das protagonistas, a Vanessa Lois, também deixou a trama. Os japoneses da Yakuza também deixaram de existir. Foram criados novos personagens, novos núcleos e novas histórias. Com o elenco quase todo renovado, só permaneceram na trama Luciano Zafir, Luciene Adami, Zezé Mota, Thalita Cardoso e Domingos Meira. Porém, nem assim a audiência melhorou. Na minha opinião, esse foi um dos piores remendos que já existiram na teledramaturgia. A novela ficou completamente descaracterizada. Foi um fiasco total. Eu acho que o fracasso de Metamorfoses foi merecido, né? Por causa da segunda fase da trama. Eu acho que foi injusto na primeira fase. O público não comprou uma história que era original, que era diferente. Eu gostei demais. Tinha um elenco soberbo. E aí, quando teve essa transição de mudança de trama, com novos personagens, nova autora, a Letícia Dornelles é até uma autora competente, que tá afastada agora da TV, mas uma autora que colaborou muito tempo com o Manuel Carlos e também escreveu Amigas e Rivais no SBT. Ela é uma boa autora, mas ela não foi feliz nessa mudança total que ela fez em Metamorfoses, porque descaracterizou totalmente. Então o fracasso de Metamorfoses foi merecido pela segunda fase da novela, mas pela primeira não. A Record decidiu então botar um ponto final na trama. A novela teve 20 capítulos a menos que o previsto, e a maioria dos personagens não tiveram um desfecho apropriado. Os autores e elencos de Metamorfoses não foram informados a respeito do encurtamento da novela, e segundo a atriz Rosalie Papadopoulos, os atores eles foram interrompidos no meio de uma gravação e convocados a uma reunião. Sobre isso, a atriz declarou, abre aspas, "Fomos informados de que gravaríamos apenas até sexta-feira e depois estávamos dispensados. Todos ficaram passados, não sabiam se riam ou se choravam. A novela não vai ter desfecho nenhum. Acho um desrespeito com os atores, técnicos, dramaturgos e telespectadores." Errada não tava, né, amores? A iniciativa de encurtar a trama partiu da própria Record. De acordo com seu contrato com a Casa Blanca, eles poderiam fazer uma novela que tivesse até 144 capítulos, mas não obrigatoriamente tudo isso. Então, encurtaram e encerraram a novela antes do tempo. No último capítulo, gravado em sigilo, a Vanessa Lois, que havia deixado a trama, voltou. O elenco da segunda fase não gravou o fim de seus personagens. Um narrador contou o que havia acontecido com cada um deles. Uma coisa meio Brida, vocês lembram do fracasso de Brida da TV Manchete em 1998? Que foi a grande derrocada da Manchete, a partir dali tudo degringolou, a emissora veio à falência e fechou de uma vez por todas? Pois é, aconteceu o mesmo com Metamorfose em seu último capítulo. Todo o elenco montado pela autora, aliás, Letícia Dornelles, para a segunda fase, não gravou o seu desfecho. Foi um final bem pífio, apenas narrado. Os únicos atores que gravaram o último capítulo, além de Vanessa Lois, foram aqueles que permaneceram a novela toda, na primeira e na segunda fase, os remanescentes da história original. Metamorfoses foi gravada em alta definição, HDTV, o que dá mais realismo, né, parecendo tela de cinema. Dessa forma, a emissora teve um gasto de $40 mil por capítulo com Metamorfoses. A emissora, como eu havia falado no início, ela era inovadora, original e apostou em uma mistura de ficção e realidade bastante ousada. Cirurgias plásticas reais eram mostradas na clínica Metamorfoses, como se fosse uma espécie de reality show. Quanto a isso, as atenções todas se voltaram para a estreante em novelas Thalita Cardoso, de 26 anos de idade, filha do ator Davi Cardoso.
A atriz foi submetida a cirurgias plásticas realizadas pelo médico Evaldo Bolívar de Souza Filho, que foram televisionadas dentro da novela, né, mostradas como se fossem cirurgias da personagem, mas a própria Thalita estava em tempo real sendo operada de fato. Metamorfoses foi a primeira novela das atrizes Paola Oliveira, Ellen Roche e Lana Kaplan, e dos atores Domingos Meira e Dana Kagawa. Também foi a primeira e única novela da apresentadora infantil Jaqueline Petkovic. O tema de abertura oficial de Metamorfoses era interpretada pela cantora Leila Pinheiro. A música era Olhar de Mulher. Porém, ainda no início da novela, a música de abertura passou a variar. Outras canções da novela foram tocadas alternadamente na abertura, lembrando um pouco o mesmo esquema que aconteceu com a novela Vila Madalena da Globo, exibida entre os anos de 99 e 2000, que a cada dia tinha um clipe com uma música diferente para abrir a história de Walter Negrão. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque Metamorfoses é uma novela que eu acho extremamente injustiçada. Eu queria muito ter assistido essa novela na sua versão original, sendo conduzida desde o início pelos mesmos autores, sem esse desespero por audiência, sem contratar uma nova autora para fazer uma nova fase, trocar todos os atores. Gente, foi um terror. Foi um terror. Eu não acompanhei Metamorfose do início ao fim porque não tinha condições, mas eu achei muito interessante a premissa, então vi o primeiro capítulo, o segundo capítulo. Como eu falei, eu gosto muito da Luciene Adami, ela tava num papel meio dúbio, assim, então muito por ela eu assisti. Essa história também de troca de identidade por cirurgia plástica, troca de face, máfia japonesa. Gente, era tudo muito novo, muito interessante. A Record tava vindo ali com vontade de inovar mesmo para reativar o núcleo de teledramaturgia. Porém, eles cagaram ali no final, viu? Porque aquela segunda fase foi um terror. Se vocês assistirem alguma coisa das interpretações da Ellen Roche, da Paola Oliveira, da Jaqueline Petkovic, meu Deus do céu, tudo bem. Claro que todo mundo tem um início, ninguém nasce sabendo, ninguém nasce, né? Uma Fernanda Montenegro, obviamente, mas as pessoas elas vão melhorando com o tempo e essas atrizes elas estão aí hoje na Globo brilhando, mas era uma vergonha alheia muita coisa da segunda fase dessa trama. Como eu falei já, Metamorfoses mereceu o fracasso pela segunda fase. A primeira foi excelente, infelizmente não foi comprada pelo grande público de novelas. A estratégia da Record não foi boa na condução da trama, infelizmente. Mas se ela está aqui no canal é porque foi sim uma história, uma ideia muito legal. E eu não queria deixar passar em branco os 16 anos da estreia de Metamorfose, que está ocorrendo esta semana, né? Ocorreu no dia 14 de março. E a gente volta no próximo vídeo. Se você gostou desse, deixa o seu like, porque ajuda muito o canal. O YouTube, ele entende que você curtindo, ele vai passar a divulgar para outras pessoas também. Você também vai ter sempre atualizações do meu canal no seu feed. Então é isso, gente. Curte, compartilha, comenta, interage comigo nos comentários. Eu adoro ler o que vocês estão achando, não só do canal, mas do vídeo específico. O que vocês acharam de Metamorfoses? Vocês chegaram a assistir? Gostaram da novela? Não gostaram? Como é que foi? Tudo isso eu quero saber. E se você acha que esse meu canalzinho super humilde merece a sua inscrição, então clica no botão vermelho ou na bolota que tá aparecendo aqui na tela. Eu volto no próximo. Um beijo. Fui!